família, seu trabalho, seu parceiro ministério, Pai, que ele venha estar aqui, Pai, cheio de da unção para falar da tua palavra, Pai. Pai, esta noite, Senhor Pai, nós sabemos que o Senhor tem falado conosco, Pai. Muitas vezes, Senhor Pai, nós queremos algo, mas não é pela tua vontade, Pai. Então, usa o teu servo, Pai, grandemente para falar para a tua igreja, seja casado, doutrina, o que for, então, para receber a tua palavra através do servo que está aqui no altar. Primeira oração, em nome de Jesus. Todo dia. Amém. Vai ser para Deus, para sempre. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Sempre motivo de muita honra estar aqui com os amados. Eu já agradeço o convite, pastor José, senhora Nilza. Deus seja louvado por cada um de vocês. Amém. Sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Vamos ler apenas alguns versículos para ganharmos tempo. O texto é extenso. Eu creio que o Senhor tem uma palavra ao seu coração. Daniel, capítulo 3, versículo 24. Apenas 24 e 25. Diz assim: Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olha, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos deuses. Amém? Os irmãos podem tomar assento. A palavra de Deus nos fala a respeito de um contexto onde o rei Nabucodonosor ele manda construir uma estátua de 27 metros de altura por 2,70 de largura. O rei Nabucodonosor era o reino da nação da Babilônia e ele faz uma convocação dizendo para as outras nações, povos e culturas, línguas, que ao ouvirem o som de vários instrumentos musicais, a trombeta, o saltério, a harpa, a flauta dupla e toda espécie de música, quando as pessoas ouvissem esses sons de instrumentos e de músicas, elas deveriam se prostrar, se curvar à imagem que o rei mandou erguer. A primeira coisa que nós temos noção desse texto é a seguinte: há quem entenda que essa estátua, por ter 27 metros, é possível que ela tenha sido construída com altura semelhante às tamareiras, que são árvores típicas ali na região do Oriente Médio. Há quem entenda que essa estátua ela tenha sido construída justamente por ter sido fruto de um sonho. Quando nós lemos os capítulos anteriores do livro de Daniel, a Bíblia vai nos dizer que Daniel, no livro de Daniel relata que o rei Nabucodonosor ele teve um sonho. E esse sonho que deu foi Deus. Foi um sonho profético. E no sonho ele viu uma estátua. No sonho ele viu uma estátua cuja, no sonho, a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e o quadril eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Esse sonho foi Deus que deu. Mesmo Nabucodonosor sendo ímpio, Deus se revelou para ele através desse sonho. Cada uma dessas partes da estátua era um metal diferente e cada uma dessas partes da estátua representava um reino diferente. Nós temos um reino que era o ouro, depois viria outro reino que era a prata, conforme o valor do metal ia decaindo, era o reino mais frágil. E o primeiro reino, que era a cabeça de ouro, era o reino de Nabucodonosor, o reino da Babilônia. Então há quem entenda que Nabucodonosor ele constrói essa estátua fruto do sonho que ele teve. Porém, ele quer desmentir Deus. Deus disse, olha, Nabucodonosor, teu reino é só a cabeça, é a parte de ouro, depois passa em outro reino. Então ele faz uma estátua toda de ouro, como se dissesse, o meu reino não vai passar. Orgulhoso, arrogante, eu vou permanecer, eu vou continuar, porque é assim que é o orgulhoso. Ele vai no caminho do erro e ele continua, ele permanece, ele insiste. Há quem entenda que a estátua poderia não ser de ouro maciço, mas apenas revestida de ouro, pintada de ouro,
Porque os estudiosos falam que os babilônios eles tinham o costume de revestir os seus metais, as suas peças, com ouro. Há duas teorias sobre a identidade da imagem. O que seria essa estátua? A primeira teoria, há quem defenda que seria dele mesmo. Ele poderia ter feito uma estátua dele mesmo, porque ele era um cara orgulhoso, arrogante. Antes de Deus ferir ele de tal maneira que ele começa a ter uma doença mental, se comportar como um bicho, né? Vai comer capim, com os jumentos selvagens, os bois, ele vai falar que ele se exalta, dizendo: eu não construí a grande Babilônia para a minha glória. Olha que homem arrogante, né? Ele não glorifica a Deus, ele se glorifica. Então há quem entenda que ele poderia ter feito uma estátua de si mesmo, né? Eu estou me exaltando através de uma estátua, que é a minha imagem, a minha semelhança. Há quem entenda também que seria a imagem dele, porque quando ele questiona aqueles três jovens, Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos pelos nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos que eles receberam, quando Nabucodonosor questiona esses três jovens porque eles não se curvaram à estátua, ele separa os deuses da Babilônia dessa imagem. Ele diz assim: olha, eu estou sabendo que vocês não adoram nem os deuses da Babilônia, nem a imagem. Por que ele separa a imagem dos deuses? Talvez porque não fosse mais um deus, né? Fosse talvez uma imagem dele. Porém, há uma segunda teoria que diz que a identidade da imagem seria sim outro deus babilônico, talvez Marduk, Bel, Nebo, esses demônios ali que eles serviam. E ele poderia estar justamente fazendo uma homenagem ao seu próprio Deus e querendo fazer com que as outras pessoas se curvassem, se prostrassem a esse Deus dele, né? Isso, de certa forma, nós copiamos, só que nós copiamos no sentido positivo. Nós seguimos a Jesus e queremos que outras pessoas se curvem ao Senhor Jesus, né? Se convertam ao Evangelho, né? Mudem as suas vidas. Ele no sentido errado, nós no sentido certo. Diz a palavra de Deus que ali ele convocou as nações, os povos, para assistirem à dedicação dessa imagem. Porém, esse convite era um convite com um propósito maligno. O propósito desse convite era um propósito idólatra, né? Eles teriam que adorar uma imagem, se curvar diante de uma estátua de ouro. Então eu quero começar dizendo que nem todo convite Deus está no negócio. Nem toda reunião Deus está no negócio. Nesse convite Deus não estava. Essa reunião Deus não estava. Então nem todo convite Deus vai se agradar, né? Perceba que existem reuniões que Deus não estava. Na construção da Torre de Babel, Deus não estava naquela reunião. Por isso que ele separa as línguas, né? Para que aquele propósito, aquela torre não desse certo. Deus fala para Davi. Davi teve muitos filhos, e Deus deixou claro: o seu sucessor será Salomão. Porém, quando Davi estava velhinho, idoso, já próximo de partir, um dos filhos de Davi, por nome de Adonias, se apressa e faz uma reunião para se declarar rei, se proclamar rei. Deus estava no negócio? Não, tanto que dá errado. Deus falou: não é Adonias, é Salomão. Deus não estava naquela reunião. Deus não estava na reunião de Sambalate, de Tobias, Gesem o árabe, profetizando o árabe, vencendo inimigos, porque eles ali estavam tentando fazer Neemias parar a obra, parar a construção do muro. Então nem toda a reunião Deus está. Quando a gente olha para esse texto, o texto fala que muitas pessoas importantes foram convidadas. Convidaram prefeitos, governadores, juízes, magistrados, tesoureiros, conselheiros, sátrapas e autoridades provinciais. Então eu posso afirmar que eram pessoas da elite, né? Da nata. Gente importante estava lá. Alguém pode dizer: nossa festa vai fulano, vai ciclano. Mas nem tudo que faz sucesso na terra faz sucesso no céu. Tem coisa que atrai os olhos do homem terreno, mas Deus não está nisso. O texto fala que essa ordem foi dada a homens de todas as nações, povos e línguas. Isso aqui é forte, né? As nações, os povos e as línguas, ao ouvirem, teriam que vir. Olha como a Babilônia era poderosa. Há quem entenda, no primeiro sentido, que a Babilônia poderia ser o país mais importante naquela época. Seria como os Estados Unidos hoje, né? Hoje não tem país para desbancar os Estados Unidos da América. Desde que eu era criança eu ouço falar que a China vai tomar, a fulano vai tomar, até hoje não consegue, né? E o que acontece lá, automaticamente repercute no mundo. O Trump, né, foi eleito agora, glória a Deus por isso,
E o Hamas já disse que vai cessar a guerra, estão com medo, né? Porque já sabem que ele disse, olha, se continuar eu vou entrar com tudo. E eles têm poder para explodir o Oriente Médio se eles quiserem, se for a vontade deles, né? O presidente da Rússia já declarou que vai tirar as tropas da Ucrânia. Veja o poder que os Estados Unidos têm. Um cara foi eleito, né? E os terroristas já estão recuando, os soviéticos já estão recuando. Assim era a Babilônia naquela época. A quem entenda que a Babilônia talvez fosse como a antiga Rússia, a união das repúblicas socialistas soviéticas, né, composta por uns 11, 12 países. Não era só a Rússia, né? Tinha a Bielorrússia, a própria Ucrânia, a Chechênia, a Lituânia e tal. Só que não dava certo. Como é que pode tantos países com idiomas diferentes, culturas diferentes, estar todo mundo junto? Nosso país já é imenso. O nosso Brasil, o nosso país é um país de proporção continental. Já é difícil lidar, né? Porque são regiões diferentes, sotaque diferente, cada um tem uma coisa. E olha, todo mundo fala a mesma língua, né? Agora você imagina um lugar onde cada um fala um idioma diferente e tem aspectos diferentes. Então, talvez a Babilônia fosse assim. Quando ele falou assim, a ordem, as nações, povos e línguas, talvez fosse uma união, fosse uma antiga União Soviética, né? Um país grande com vários povos diferentes, mas todo mundo tem que obedecer um líder só. Há quem entenda que isso poderia ocorrer. E a ordem foi, né? Ouvirem o som da trombeta e outros instrumentos, vocês vão se prostrar e adorar. E o que me chama a atenção é que ele começa falando a ouvir o som da trombeta. E aqui nós podemos ver que esse texto ele descreve a inveja que o diabo tem de Deus. Porque a Bíblia fala aqui que quando ouvissem o som da trombeta, o povo teria o quê? Se prostrar. E a Bíblia fala em Tessalonicenses que ao ouvir o som da trombeta, o povo vai ser arrebatado. O povo vai subir. Né? Perceba que aquilo que Deus usa para a glória dele, o diabo ele também quer usar, mas para o seu próprio benefício. Para a sua própria exaltação. Aqui fala de uma estátua de ouro, ou folheada a ouro. E a Bíblia fala que o varão de branco, ele já se apresentou muitas vezes na Bíblia, né? Ora com um cinto de ouro na cintura, ou um cinturão de ouro no seu peito. E aqui fala, quando ouvirem o som do pífaro, da harpa, da flauta dupla, vocês vão se prostrar. E esses instrumentos que são citados aqui, são os mesmos instrumentos citados no livro de Salmos. Quando fala, né, louve a Deus com símbolo, louve a Deus com flauta, né? Então os instrumentos que foram criados para a glória de Deus, o diabo aqui quer usar para a glória dele. E aqui fala, quando ouvirem todo tipo de música. O diabo ele também está por trás da música. A música foi feita para a glória de Deus. Para louvor do nome dele. E aqui diz, ó, quando ouvirem todo tipo de música, vocês se prostrem. Não é o que acontece hoje? Não é o que o diabo faz hoje? Se você quiser estar no mundo, né, tem todo tipo de música para todo tipo de gosto. Ah, eu gosto de sertanejo, né, sofrência, funk, pagode, rock, tem todo tipo. Eu não estou aqui demonizando nenhum estilo de música, né? Eu creio que quem é cristão já vai ter o discernimento no seu coração daquilo que é ou não é para Deus. Tem até muita música dentro da igreja que não glorifica Deus, glorifica o homem. Né? Tem música aí que faz o povo pular e tal, a pessoa não consegue nem pensar em Deus, é só o corpo, né? Se agitando e tudo mais. Então o diabo está por trás das músicas sim, para que as pessoas se prostrem, né? Que era para se prostrar a estátua de Nabucodonosor. E no mundo é para se prostrar para o inimigo. E por que ouro? Ouro é um metal caro, bonito e raro, né? Isso atrai as pessoas, né? Caro, porque nem todo mundo pode ter, né? As pessoas elas anseiam coisas materiais, mas tem coisas materiais que não dá, né? São elevadas. O próprio Deus fala a respeito da Nova Jerusalém, né? Lá é cheio de pedras preciosas que muitos de nós nunca nem vimos pessoalmente, né? Mas vai ter lá. Ouro é raro, porque ele está nas entranhas da terra, não é fácil achar ouro. E é caro, né? Caro, bonito. E o ser humano ele tem uma tendência a ser atraído por coisas materiais. Quando Moisés se afastou um pouquinho do povo, o povo correu para fazer um bezerro de ouro, né? Acã, Deus desobedeceu a Deus, pegando coisas da Babilônia que eram feitas de ouro. Deus mandou não pegar, ele pagou um alto preço por isso, né? Porque o que for de Deus vai chegar na tua mão, né? Existe uma prosperidade de Deus que vai chegar na tua vida e vai te trazer paz. Mas o que é do inimigo não é para você.
precisa se envolver com um negócio sujo, corrupto para ter as coisas, né? O que é de Deus chega, né? O que é de Deus vai ao teu encontro. E ele fala, né, no resumo, que a Nabucodonosor estava utilizando vários tipos de instrumento e de música para atrair. E é isso que o mundo faz. O mundo usa uma espécie de concerto musical. Eu já vi pessoas que se dizem evangélicas dizerem assim: ah, mas eu assisto The Voice, né? Tem esses programas The Voice pelo mundo todo, porque eu gosto das vozes. Aí eles botam uma mulher com uma voz muito bonita, depois um rapaz, bota um velhinho, bota criança, né? Hora pagode, rock e tal. Eu não critico os talentos dessas pessoas. Mas será que não tem pessoas no meio cristão com vozes incríveis que estão glorificando a Deus? Meu querido, se está glorificando ninguém, eu já perco a graça. Eu já perco o gosto. E eu garanto a você, tem pessoas cristãs com vozes maravilhosas, uma mais bonita que a outra, está glorificando a Ele. Glória. Né? E é nisso que as pessoas se perdem, no som, na música. O diabo usa isso para atrair. Perceba que essa foi a estratégia. Uma das coisas que atrai as pessoas no mundo, vários elementos atraem as pessoas no mundo. As pessoas no mundo gostam de prostituição, né? Pessoas que se relacionaram com várias e várias pessoas nas suas vidas, né? Drogas, bebida, sensualidade, a liberdade de falar palavrão, pornografia, se acha livros. Muitas coisas atraem as pessoas do mundo. E uma delas está aqui: música. Um dos motivos que mais atrai uma pessoa para uma festa, que vai ter música. Você já pensa na ideia do povo mexer? Atrás do trio elétrico, né? O som tal, vai ter cantora fulana de tal, vai ter a banda tal, música atrai. Esse é um dos elementos do mundo. E muitos não percebem que isso também pode ser usado ao nosso favor. Existem pessoas, né, levantadas por Deus, chamadas por Deus, para glorificar o nome do Senhor. O texto vai nos dizer que está dando uma ordem: todo mundo vai se prostrar, e quem não se prostrar vai ser atirado numa fornalha em chamas. No livro de Jeremias consta que Nabucodonosor já tinha lançado outras pessoas na fornalha. Esses 3 jovens aqui, eles não foram os primeiros. Houve um cara chamado Acabe e outro chamado Zedequias, e eles foram lançados na fornalha porque eles profetizaram mentiras em nome do Senhor. Então, no Código da Babilônia, o Código Hammurabi já dizia que uma das condições para falsos profetas era a morte queimado vivo. Aí alguém se pergunta: mas pastor, esses 3 jovens, né, que não se prostraram, vamos chegar neles daqui a pouco, eles não eram falsos profetas, eles eram autênticos homens de Deus. Então eu posso afirmar até que eles eram verdadeiros profetas. Então por que eles foram lançados na fornalha? Porque para o mundo prefere achar que o que é verdadeiro é falso, e o que é falso é verdadeiro. O mundo prefere ficar com raiva do profeta do que acreditar na verdade. Né? Ficar com ira, ficar com raiva, eu não aceito, eu não tolero. Eu prefiro te queimar vivo do que aceitar que você fala a verdade ou que você vive a verdade. Então, falsos profetas mentirosos eram queimados. E às vezes querem queimar até os verdadeiros, né? Querem detonar até aqueles que são verdadeiros. Há quem entenda que essa fornalha de Nabucodonosor poderia ser uma fornalha de natureza industrial, porque a gente está falando de uma estátua de 27 metros, é muito alto. Ela tem altura de edifício, é muito ouro, né? Para você usar ouro, você tem que derreter o ouro, né? Então talvez tenha sido uma fornalha industrial, né, a nível desse tamanho. O texto vai nos dizer que 3 jovens não se curvaram. Ananias, Misael e Azarias não se curvaram. Alguns astrólogos viram e não gostaram. Há quem entenda que eles poderiam ser caldeus, esses astrólogos. Caldeus é mais um grupo de pessoas que sempre estiveram no pé, no caminho dos homens de Deus. Caldeus, eles estão lá no livro de Jó. Eles saquearam Jó em 3 grupos, né? Então tem pessoas que estão sempre seguindo quem é de Deus. O texto fala que eles acusaram esses jovens. Porque é isso que o diabo faz. O diabo acusa, aponta. Apocalipse 12 fala que Satanás é o acusador dos nossos irmãos, acusando de dia e de noite. Acusou Jó. O diabo acusou Jó de ser interesseiro. Ele só te serve pelo que o Senhor dá. Se o Senhor não der nada para ele, tira dele, ele não vai mais te servir. E esses 3 jovens foram denunciados. Primeiro motivo da denúncia: eles eram judeus.
Não só esses 3 jovens, como Daniel, né? Eles eram judeus, eram do povo de Israel, eles haviam sido levados à força, ao exílio, ao cativeiro da Babilônia. E o ódio aos judeus não é de hoje, né? Essa perseguição, né? Palestina contra Israel, aqueles países todos ali, eles odeiam Israel. Iraque, Irã, Afeganistão, Paquistão. E eles só não tomam uma providência maior, porque os Estados Unidos é considerada a maior nação evangélica do mundo. E eles já declararam que não deixam, né? Se unirem contra Israel, a gente entra, e ninguém quer enfrentar o maior herói de todos. E nós sabemos que é a mão de Deus, né? Nós sabemos que é a mão de Deus. Deus, ele diz na sua palavra: Israel é o meu tesouro pessoal. Tem noção do que é mexer com Israel? Amaldiçoados serão os que amaldiçoarem, abençoados serão os que abençoarem. Está na Bíblia: orai pela paz de Israel. Deus, ele tem um propósito. Israel, né, é loja do mundo. Tudo que acontece lá, você cristão tem que ficar ligado, porque o final dos tempos está se aproximando e a palavra de Deus, ela está se cumprindo. E ainda há de cumprir ainda mais. Então o ódio aos judeus já ocorria naquela época. O ódio que a gente vê hoje a Israel já acontecia. Segundo motivo: todo mundo se prostrou diante da estátua, mas esses 3 jovens não se prostraram. Então ficaram com raiva deles. Por que vocês não se prostram? Por que vocês são diferentes? É o ódio a quem não segue a filosofia do todo mundo faz. Já reparou que muitos de nós, quando se converteram, alguém ficou com raiva? Quer ser mais crente? Quer ser mais santo que a gente? Agora quer ser superior. Antigamente fazia isso, fazia aquilo. Agora ela quer ser santa, ele quer ser santo, né? Agora não bebe, não fala palavrão, não é isso, não é aquilo. Tem gente com ódio. Porque você não segue a maioria. Você não está se prostrando ao inimigo como a maioria. E o terceiro motivo de denunciar os jovens é porque eles tinham um cargo alto, eles tinham cargos relevantes. O Bíblia fala que esses 3 jovens, eles eram administradores das províncias da Babilônia. Eles são cargos políticos e cargos elevados. Então meio que surge uma inveja profissional. Esses judeus estão no cargo que era nosso, né? E a gente sabe que o novo profissional tem isso. Vira-volta tem isso, né? Um querendo derrubar o outro. Por que fulano vende mais do que eu? Por que fulano foi promovido e não fui? Ah, o chefe elogiou ela, elogiou ele, vai ser promovido e eu não. Inveja. Eu quero destruir ele, quero destruir ela, né? Eu já ouvi inúmeros relatos de gente dizendo que no meio de trabalho também que não gosta e quer te queimar e tal. Isso aqui é questão profissional. Alguém se pergunta: cadê Daniel? Daniel também já estava na Babilônia e tinha um cargo político elevado. Cadê Daniel? Daniel não apareceu. Daniel estava na corte do rei, lá na capital. E ele não aparece. Por quê? Porque tem horas que não tem Daniel na sua vida. É só você e Deus. Olha. Tem horas que não vai ter alguém importante, alguém que você esperava, vai ser você e Deus. E acredite, ele vai ser suficiente. Há quem entenda que se Daniel aparecesse, ele também não se curvaria. Preferia a fornalha do que se curvar. Inclusive, na última vez que estivemos aqui, né, falamos sobre Daniel, né? Daniel preferiu o colo dos leões do que idolatria. Esses 3 preferiram a fornalha do que idolatria, né? Homens de Deus preferem a morte do que a vida de rebeldia, do que a vida de desobediência. Nessa acusação dos astrólogos, eles disseram o seguinte para Nabucodonosor: esses 3 jovens, eles não se curvaram à estátua que mandaste erguer, nem cultuam os nossos deuses. O que me chama a atenção é que o crime, né, entre aspas, né, o delito deles agora qual é? Foi dado uma ordem para todo mundo se curvar à estátua, eles não se curvaram à estátua. Então a acusação deveria se restringir só à estátua. Só que a acusação contra eles foi maior. Eles não se curvam à estátua nem aos deuses. Foi um pacote de acusação, né? Aproveitaram e escracharam com eles. Por quê? Porque eles já observavam esses 3 jovens. Eles viam que esses 3 jovens estavam na Babilônia, mas não se curvaram. Amados, tem pessoas que estão te observando. Tem pessoas que te observam, sabem os testemunhos. Poderiam acusar só da imagem, mas acusar também dos deuses. Olha, está vendo nossos deuses? Eles não se curvam. Existe uma nuvem de testemunhas que te cercam. E elas veem o que você faz, o que você não faz. Se você dá testemunho, se você não dá testemunho. Pessoas estão te observando. Eles estavam sendo observados. Então Nabucodonosor questiona. Traz esses 3 jovens à sua presença e questiona. Como assim?
vocês não se curvaram à estátua que eu mandei aqui. E é isso que o mundo faz. O mundo questiona o estilo de vida cristão. O mundo estranha o estilo de vida cristão. Como assim? Né? Você preferiu um casamento, uma vida de compromisso, você podia estar comendo outra. Você parou de beber, você podia estar tomando todas. Você é jovem, né? Que um jovem que foi na igreja. Eu falo para a glória de Deus, amado. Eu só falo do sinto do meu coração. Quem me conhece sabe, né? Eu comecei a pregar, eu tinha 12 anos. Mas Jesus com 11, foi a melhor decisão da minha vida. Não tem isso de juventude lá fora, não perdi nada. Perde quem não veio para a presença de Deus, porque aqui tem o melhor. Nós estamos com o melhor. Então ele questiona. E aqui Nabucodonosor está com o orgulho ferido, porque ele era um cara poderoso. A Bíblia diz no livro de Daniel que Nabucodonosor, quem ele mandava matar, morria. Quem ele queria poupar, era poupado. Quem ele queria exaltar, ele exaltava. E quem ele queria bater, ele humilhava. Era um cara aqui na terra, né, com muito poder. Aí de repente ele dá um decreto e 3 jovens, 3 pirralhos não dão ouvidos. Tipo assim, quem são vocês para não me ouvirem? Eu tenho poder de matar vocês não estão aceitando a minha ordem. Ele ficou com orgulho ferido. Acostumado a todo mundo ter medo deles, mas esses jovens tinham mais medo de Deus do que do homem. Você tem que ter mais medo de Deus, temor a Deus, a respeito com medo. Ah, não tem que ter medo. Claro que tem que ter. Está achando que Deus é quem? Nós somos o velho Tiago. Se ele fizer assim, ó, a gente é esmagado, destruído, fulminado. Agora, é claro que a gente tem um amor a ele que é maior. Né? O temor é uma mistura de amor, respeito e tema. Tenha medo, tenha temor de Deus, sim. A gente não tinha medo da mãe quando corria com o chinelo atrás da gente? É sua mãe, mas você tinha medo. Eita, vai doer. Né? Você vai pegar aquele chinelo, aquela mão pesada dela, é baixinha, mas tem a mão pesada. Ele ficou com orgulho ferido. Como assim eu não estou no controle? E assim são as pessoas. Tem pessoas que ficam com raiva de você, porque perderam o controle da sua vida. Antigamente era uma família ímpia onde você era o ímpio. Agora você é aquele crente chato, que não compactua mais com piada obscena, pornográfica. Alguém não quer nem te chamar mais, né, para reunião de Natal ou Ano Novo, porque você é um chato. Ela não dança, ele não dança mais, né? Amigos saem da nossa vida. Amigos saem da nossa vida quando a gente não faz mais o que eles querem, né? Quantos amigos, entre aspas, a gente descarta, perde? Então ele se sentiu assim. Esses jovens, eles foram pressionados, mas não aceitaram. A pressão estava grande. Então, meu querido, você só erra se você quiser. Por mais que tenha pressão na sua vida, você só pega se você quiser. Você só faz a vontade de Satanás se você quiser. Você não é obrigado a fazer vontade de família, vontade porque o pessoal do trabalho, o pessoal da faculdade. Você tem que ter um caráter cristão inegociável, valores inegociáveis. A Bíblia, ela vai na contramão do mundo. E esse texto, esse contexto, ele representa a vida espiritual. Porque a Bíblia diz, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Entenda que aqui só tem 2 grupos. Os que se prostraram diante da estátua e os que não se prostraram. Os que dobraram os joelhos e os que não se dobraram. Uma pergunta simples para a igreja. Existe um meio termo entre dobrar o joelho? Não existe. Ou você dobra os joelhos, ou não dobra. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você está servindo a Deus, ou você está se enganando. Diz a palavra de Deus que eles decidiram não concordar com o que é errado. Aqui também tem a ver com dinheiro. Não poder servir a 2 senhores. Essa estátua é de ouro, representa o dinheiro. Tem gente que prefere servir mais aos seus prazeres terrenos, seus desejos terrenos, do que a Deus. O que é que domina o seu coração? Qual é a prioridade do seu coração? Eu me esforço para algo da terra, mas não me esforço para algo para Deus. Eu me alegro com algo da terra, mas não me alegro com algo com Deus. Tem algo errado. Deus tem que ser a prioridade. Não poder servir a 2 senhores. Não poder servir a Deus é o dinheiro. Não poder servir a Deus é a mamon. Então Nabucodonosor fala, né? Olha, se vocês sabem o que é melhor para vocês, não se prostrar. Mais uma vez o diabo querendo imitar Deus. Porque ele se coloca nessa posição dizendo que tem algo melhor. Ele diz que Deus poderá livrar das minhas mãos.
Ele repete as mensagens de Deus no livro de Isaías, né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou e não há quem possa escapar das minhas mãos. Deus fala que ninguém escapa. Aí aqui vem Nabucodonosor e fala: quem poderá escapar? Que Deus poderá livrar você das minhas mãos? Ele me lembra Senaqueribe. Senaqueribe disse: quem poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Deixa logo por Jerusalém, logo o povo de Deus. A Bíblia diz que um anjo matou 185 mil assírios, os homens de Senaqueribe. Um anjo matou o exército de Senaqueribe. E ele ainda foi morto pelos próprios filhos. Esse é o cara que se levantou contra o povo de Deus. Então ele fala assim: olha, ninguém poderá livrá-lo das minhas mãos. Me chama a atenção o fato de que, eu quero que você preste bem atenção agora. Deus vai falar ao seu coração. Nabucodonosor deu uma ordem, dizendo: quem não cumprir vai morrer, certo? Isso é muito simples. Quem não cumprir, vai fornalha. Se não me obedecer, é morte. Porém, quando ele soube que esses 3 jovens desobedeceram, ele não poderia matar na primeira vez, mas ele não mata. Ele traz os jovens para a sua presença e dá mais uma chance. Ele podia ter matado na hora, desobedeceu, foi, morre. Mas ele traz e dá uma segunda chance. Por que ele faz isso? O diabo sabe que se ele matar você hoje, ou se você morrer hoje, você vai para o céu. Porque hoje você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Mas ele Nabucodonosor prefere dar uma segunda chance para que esses 3 jovens se prostrem à estátua, ou seja, desobedeçam a Deus, cometam o pecado da idolatria. É isso que o diabo quer. O diabo prefere te desviar do que te matar. Porque se mata você hoje, mesmo que mate, você vai para o céu. Mas ele quer que você se desvie. Porque se você se desviar, aí é a hora certa de matar, porque você morre e vai para o inferno. Ele poderia ter matado a primeira vez, ele não matou. Ele queria o desvio. Ele queria a desobediência. O diabo está mais interessado em te desviar do que te matar. Ele não quer ver você na presença. Ele não quer ver você perdoando. Ele não quer ver você fazendo a vontade do Senhor. Diz a palavra de Deus que Nabucodonosor foi contrariado. Amados, uma das características do verdadeiro cristão é que ele pode ser confrontado. Ele pode ser contrariado. Ele sabe lidar com isso. Mas Nabucodonosor, que não era cristão, não sabia. A Bíblia fala que quando Nabucodonosor era contrariado, ele não hesitava em descartar alguém, dispensar alguém, matar alguém, mesmo que essa pessoa fosse importante. Entenda que esses 3 jovens, eles eram importantes. Eles não eram pessoas comuns. Eles ocupavam cargos de administradores das províncias, eram pessoas importantes. Mas quando esses 3 jovens contrariaram ele mandou matar os 3. Tem pessoas que agem como Nabucodonosor. Quando são contrariadas, elas descartam as outras. Elas dispensam as outras, por mais importantes que as outras tenham. Tem gente que tira você da vida dela. Não importa se você é família, não importa se você é o pastor, não importa se você é da igreja. Se alguém for contrário, a pessoa descarta. E isso é sintoma de Nabucodonosor. Os 3 disseram: nós não precisamos nos defender diante de ti. E eu acho interessante, quando ele fala nós não precisamos nos defender, deixe de se preocupar tanto com a opinião dos outros. Eu tenho que mostrar para fulano, eu tenho que mostrar para ciclano, eu vou lá falar com ela, eu vou mostrar isso, meu querido. O Senhor pelejará por nós. E nós somos cavaleiros. Existe alguém que te defende. Existe alguém que vê as palavras que falam de ti. Que vê as más intenções do coração de alguém contra você. Não fica se preocupando. Você não precisa, é o Senhor que é a tua defesa. O salmista diz: o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu baluarte, o Senhor é o escudo. Ele é o advogado, Ele é o juiz, Ele é o tudo. Então os 3 jovens disseram: o Deus a quem prestamos culto tem poder de nos livrar. Primeira coisa, o Deus a quem nós prestamos culto tem poder, Ele pode. Tem poder de nos livrar, ou Ele pode. Amados, eu estou aqui para dizer que Deus pode. Glória a Deus. Creia. Deus pode. Talvez você não possa.
Aquela frase querer não é poder pode se aplicar a nós, né? Que a gente pode querer uma coisa e não conseguir essa coisa. Eu posso querer algo e não conseguir esse algo. Eu quero, mas não tenho poder para isso. Mas se Ele quiser, Ele pode. Deus pode. Tem gente que diz assim, pastor, só Deus na causa. Então glorifica, porque Ele pode. Olha! Talvez se fosse um irmão da igreja não podia ajudar, né? Mas Ele pode. E Ele falou que Deus pode nos livrar. Deus é livramento. Deus cuida de você nas estradas. Deus livra da bala perdida. Deus livra de acidente. Deus livra de amizade falsa. Deus tira laço que você pensava que era relacionamento. Deus pode livrar e é livramento na sua vida. Aí agora o negócio vai ficar um pouquinho estreito. Porque tem gente que prega assim, olha, tá vendo? Se você entrar na fornalha, Deus vai livrar você. Peraí, o que foi que eles falaram? O Deus o qual nós servimos pode livrar. A gente serve a Ele. Isso aqui não é para quem não serve. Isso aqui é para quem serve a Cristo. Olha! Tem gente que só quer as bênçãos, mas não quer servir a Deus. O Deus que livra da fornalha é para quem serve. Tem vínculo, tem aliança. Aí ele fala, se formos atirados, Ele tem poder de nos livrar. Mas se não, nós não adoraremos. Amados, a fornalha não livrou, não separou eles de Deus. A Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus. Aí está lá na lista que uma das coisas é a morte, não é nem a morte, essa fornalha é morte. Não tem como uma pessoa, humanamente falando, entrar numa fornalha e viver para contar a história. Isso aqui é morte. E isso não iria separar eles de Deus. Me chama a atenção o fato de que ali eles mantêm essa postura e chega na segunda parte que é estreita, mas essa parte aí todo mundo gosta. O Deus a qual nós servimos tem poder de nos livrar. Glória a Deus. Mas, agora estreita, se Ele não nos livrar, nós não nos curvaremos à estátua de uma taxa de vida. Amados, e se Deus não livrar, tu continua crente? Pergunta para a igreja. E se Ele não livrar você, vai continuar servindo a Deus? Esses três jovens são exemplos de pessoas que serviam a Deus pelo que Deus é, não pelo que Deus faz. Porque Ele poderia não fazer. Ele poderia não livrar. Ele poderia não poupar. Mas eles estão dizendo, nós não vamos fazer o que é errado. Nós não vamos ser desobedientes. Nós não vamos ser rebeldes. E quando ele fala Deus não nos livrar, não é falta de fé. Tem que dizer, isso é falta de fé. Claro que Deus livra. Não, isso aqui é humildade. Tem muito crente arrogante decretando que Deus vai fazer o que Deus não falou que ia fazer. Ah, porque eu creio, isso aí é falta de fé e tal. Amado, você entende uma coisa? Deus não é obrigado a fazer. Ele faz, por misericórdia, por amor a você. Mas Ele não é obrigado a fazer. Esse papo de Deus sempre vai fazer, sempre vai livrar. Eu já vi uma vez, conheci um casal de pastores, o pastor se acidentou, a mulher foi para a internet. Ah, porque o Deus que eu sigo não vai deixar tal. Ele morreu. E depois ela morreu de uma doença também. E aí? Deus não era Deus? O meu Deus continua sendo Deus. Morrendo ou vivendo. Pode estar mais 30 anos, 100 anos de crente. Ou morrer hoje. O meu Deus continua sendo Deus. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Mas Deus não livrou Estevão de ser morto por apedrejamento. E aí? Vai dizer que Estevão não era homem de Deus? Ele ia falar que Estevão era tão crente que o seu rosto brilhava. Quando ele pregava, as pessoas olhavam e diziam, ele é um anjo? O que está acontecendo com ele? E quando ele morre, ele olha para o céu e vê Cristo à destra do Todo-Poderoso. E ainda faz a oração de Cristo, que nem todo mundo consegue. Senhor, perdoa-os. Hoje em dia, tem que se pegar no teu carro, você solta os cachorros. E acha que merece tudo. Estevão, morrendo apedrejado, repetiu as mesmas palavras de Jesus na cruz. Senhor, perdoa-os. Ele não sabe o que faz. É amado, você quer um tapa na nossa cara. Quando você acha que é crente, leia a Bíblia. Você fica constrangido. Você vê, meu Deus, eu tenho muito que melhorar. Senhor, me ajuda, me conserta, porque eu reclamo por cada coisa. Eu me acho super crente, super cristão. Ô Jesus, se não for Deus. Ai de nós. E aqui, veja que eles preferiram a morte. Carta à igreja de Esmirna no Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa mensagem é para a igreja, não é para ímpio. O apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E agora,
preste muita atenção no que eu vou dizer. Nesse texto desses 3 jovens, nós conseguimos destacar aqui 2 das maiores, ou melhor, das principais lições de toda a Bíblia. 2 das principais lições de todo o Evangelho nós conseguimos ver aqui nesse texto, com esses 3 jovens. Primeira delas, ainda que Deus permita o pior, eu continuo fiel. Nem todo mundo gosta disso. Eu só sou fiel se permitir o melhor. Se for porta aberta, o casamento vai bem, eu vou ter que curar minha saúde, vai salvar toda a minha família, vai fazer meu desejo, eu vou ser honrado. Ainda que Deus permita o pior, eu continuo fiel. Esses jovens estavam perto de viver o pior. Eles iriam morrer. Eles seriam assassinados. Se fossem bandidos, eu não diria nada, porque a lei da semeadura, né? A pessoa planta e aquele que planta colhe. Se planta o bem, colhe o bem, né? Mas se planta o mal, tem que colher o mal. Mas eles eram inocentes. E eram jovens, né? Você como jovem pensa, né? Eu tenho toda uma vida pela frente. Então, porque a gente sente mais a dor de uma pessoa jovem que morre do que uma pessoa idosa, né? Porque o idoso venceu, conseguiu viver a vida. Você vê que é uma coisa alarmante quando o bebezinho morre, né? Aquele choque, né? Nossa, tão novinho. Porque a gente tem essa ideia, né? Do viver, desfrutar, desenvolver, né? Chegar a uma idade de velhice é vitória, amados. Nem todo mundo consegue, não. O estado do Rio de Janeiro tem um dos maiores índices de morte com menores de 15 anos de idade, né? Tráfico, é roubo, é bandidagem. Eles eram jovens, mas preferiram morrer com Cristo do que viver sem Ele. A segunda coisa que eu observo aqui, a segunda lição que eu observo aqui é a seguinte: não sei se a minha vontade vai ser feita, mas a dele tem que ser. Eu vou repetir. Eu não sei se a minha vontade vai ser feita, mas a vontade dele tem que ser feita. Isso aqui não leva todo mundo. Todo mundo só quer que seja feita a minha vontade. Não é a oração do Pai Nosso, não é a oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade. Ainda que não seja feita a sua vontade, amados, que a porta não se abra, né? Que o casamento, né, não seja as mil maravilhas, que outras coisas não ocorram. O principal é que a vontade de Deus tem que ser feita na sua vida. Qual é a vontade de Deus? Né? Nós conhecemos a palavra. Tem que tirar a inveja, tem que tirar a lascívia, tem que tirar a prostituição, tem que parar de falar de palavrão, né? Tem que se livrar da cachaça, do homossexualismo, da mentira, da intriga. A vontade de Deus tem que ser feita. Talvez você queria algo e desse jeito, e no seu tempo, e na sua forma, e sobre alguém. Não está acontecendo, mas a vontade dele tem que ser feita na sua vida. A vontade dele tem que estar acontecendo na sua vida. Tem pessoas que criticam, né? Mas eles eram jovens. Jovens toda a vida pela frente, eles podiam negar e tal, amados. Eles eram jovens, mas eram cristãos. Eram homens de Deus. Esses 3 eram jovens. Daniel era jovem, Davi era jovem, Jeremias era jovem, Isaías era jovem, Tito era jovem, Timóteo era jovem, Isaac era jovem. O que mais tem é jovem na Bíblia. Ser jovem não é desculpa para pecar. Não é desculpa para errar. Tem gente que diz assim, mas eu acho que seria suicídio. Não, Jesus disse, aquele que amar a própria vida perderá, mas aquele que perder a vida por amor a mim, achará. Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai dos anjos. Eles confessaram. Ou você não acha que as nações, povos inimigos perguntaram, por que esses 3 aí não se curvam? Porque eles servem ao Deus de Israel. Porque eles servem ao Deus de Abraão, Isaac, Abraão. Foi uma confissão pública. Nós somos de Cristo. Nós somos de Deus. Nós não aceitamos esse mundo, essa promiscuidade, essa perversão. Mas está todo mundo se curvando. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar, diz o Senhor Jesus. Ainda que queiram chamar esses homens que não são homens de mulheres e vice-versa. Ei, o meu Deus fez macho e fêmea, ponto. E o meu Deus não erra. Nós erramos, Ele não erra. Alguém poderia dizer, olha, mas não precisa se prostrar não, o que importa é o coração. Não, meu filho, tem hora que tem que ter atitude. Você tem que demonstrar amor com atitude. Mas Deus recebe a oração em casa. Recebe, mas Ele manda orar na igreja também. Glória! Mas roupa não define caráter.
Mas não significa que você vai andar com um outro programa. Entenda, nós temos que ter atitude. Atitudes que declarem: olha, eu estou lendo a Bíblia, eu passo o dia inteiro no celular, mas esse tempo é para meditar na palavra do Senhor. Eu falo com as amigas, com os amigos, mas esse tempo é para falar com Deus. Oração, né? Oração é falar com Deus. Tem gente que diz assim, mas eles poderiam arrumar desculpas. Ah, mas eles tinham que obedecer ao homem, mas poderiam falar mais importa agradar a Deus do que aos homens. Ah, mas no tempo passado eles pecaram mais. Tem gente que está pecando com a justificativa de que tem pessoas que pecam mais do que ele ou do que ela. Tem que mudar essa visão, senão é para o inferno do mesmo jeito. Eles poderiam ter a desculpa: ah não, mas eu vou me prostrar agora e depois eu peço perdão. Tá bom, vamos supor que Deus perdoasse. E que testemunho você tinha para pregar, por exemplo? Ah, você quer pregar? Você estava lá se prostrando para a estátua de Nabucodonosor, estátua de Marduk, de Nero, seja o que for. Você fica sem crédito. Tem hora que o testemunho fala mais alto. Nabucodonosor, Isabel ficou furioso, né? Seu semblante mudou. Mandou a fornalha ser aquecida 7 vezes mais do que de costume. Mandou que os soldados mais fortes pegassem esses jovens. Mandou que eles fossem amarrados e lançados dentro dessa fornalha. Olha a fúria dele. Esses 7 vezes mais do que de costume da fornalha. Há quem entenda que colocaram 7 vezes mais quantidade de carvão, ou 7 vezes mais de aquecimento, né? Quando a mulher está cozinhando, precisa de mais tempo, tem que aumentar o tempo, né? Aumentaram o tempo, né? E há quem entenda que era uma homenagem a 7 deuses da Babilônia, por isso 7. O texto vai nos dizer, meus queridos, que Nabucodonosor foi o responsável, mas ele manda que os soldados mais fortes lançassem esses jovens. E quando esses soldados foram lançar esses jovens, eles morreram. Não os jovens, né? Os jovens de Deus não, mas os soldados que iam empurrar os jovens, que iam empurrar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, morreram. O responsável era Nabucodonosor, mas os instrumentos eram esses soldados. Eles morreram. Foram empurrar para queimar os outros, e quem morreram foram eles. Porque o que alguém faz de mal para você, volta para ele, volta para ela. A espada que o gigante filisteu Golias tinha foi a mesma espada que Davi pegou, né? Depois que ele lança a pedrada e o gigante cai, Davi corre, pega a espada e corta o pescoço do gigante. A mesma espada que o gigante tinha contra Davi, o povo de Israel falando contra ele. A forca que Ramã mandou fazer foi usada para ele ser enforcado. Então o mal que alguém faz volta para essa pessoa. O texto fala que esses 3 jovens caíram na fornalha. E Nabucodonosor olhou e viu, não eram 3, ele diz, os homens? Sim, ó rei, eu estou vendo 4. Quando o texto fala que eles caíram, estudiosos falam que as fornalhas na Babilônia, elas eram construídas em morros e colinas. Então elas eram como um buraco no chão. Entenda que ninguém cai para cima, né? Se cai tem que ser para baixo. O texto fala que os 3 jovens caíram na fornalha, então foram lançados como se fosse um buraco de fogo. E por que Nabucodonosor não conseguiu olhar se é um buraco? Essas fornalhas elas tinham uma passagem lateral, uma porta lateral que você abria ela. Quando você queima algo, você tem que tirar as cinzas, né? Até Deus fala isso com a gente na palavra, né? Tira as cinzas do altar, né? Renova, tira as cinzas e renova, né? Bota mais para queimar. Então você jogava na fornalha, queimava, né? E depois abria a porta lateral para remover. Então eles caíram, né? Foram lançados. E Nabucodonosor estava do lado, observando. Por isso ele vê essa visão de 4 homens. Muitas pessoas falam de inimizade. Ah, ninguém é meu amigo. Fulano é falso. Fulano é verdadeiro. Mas esse texto fala de amizade. Porque esses 3 jovens passaram na fornalha juntos. Tem gente que passa a prova contigo. Pode não ser muito, mas tem gente que você pode contar. Na hora da prova, do aperto, está orando contigo, né? Dá um conselho, te visita, sai de madrugada, né? No frio, na chuva, te acolher. Está passando a prova contigo, está passando a fornalha contigo. Amado, esquece esse negócio de ninguém presta, de que não tem amigo é só pai e mãe. Isso é uma heresia, amados. Pregar que não tem amizades de verdade é uma heresia. Porque se não tem amizade de verdade, então não existe igreja. Porque isso aqui, ó, é comunhão. A igreja não é perfeita. Mas eu não posso
detonar todo mundo. Tem pessoas maravilhosas aqui dentro. Glória a Deus. Tem gente que os anos passam, entra anos, sai ano, entra anos, aí você pode contar com uma pessoa. Te defende até quando você nem sabe que está sendo defendido. Né? Se preocupa, se importa contigo. Né? A amizade é bíblica. Davi era amigo de Jonathan. A amizade é bíblica. A filha de Jefté tinha amigas, ela até chorou com elas nas colinas. Certo? Então a amizade é de Deus. Nabucodonosor pergunta, não eram 3 os homens que nós vimos aí? Sim, ó rei, eu estou vendo 4. E o 4 se parece com o filho dos deuses. Ele não sabia que o 4º homem estava lá dentro. Talvez você não saiba, mas tem um 4º homem na sua vida. Existe um 4º homem naquela prova, naquela casa, naquela causa. Deus ele está presente na dificuldade. Eu falei isso na pregação passada, né? O anjo do Senhor fechou a boca do leão com Daniel. Jesus estava no barco na tempestade com os discípulos. José foi preso, lá em Gênesis, e Deus era com José na prisão. Salmo 46, Deus é meu refúgio, fortaleza, corpo bem presente aonde? Na tribulação. Amados, Deus é na fornalha, Deus é na cova, Deus é na tribulação, Deus é na prisão, Deus é na tempestade. O salmista diz ainda que onde pelo vale da sombra da morte não temerei, porque tu está comigo. Ele fala, Deus está contigo no vale da sombra da morte. Tem gente que pensa que sombra na paz, na alegria, todo mundo me abraçando, a conta bancária está gorda, a saúde está de vento e boa. Meu querido, ele está na prova, na luta, na perseguição. Jogaram eles no fogo, mas Deus estava andando. Nabucodonosor viu eles andando. Olha o que eu entendo com isso. Sua vida está pegando fogo, mas Ele está andando contigo. Estão te perseguindo, Deus está andando contigo. Estão te empurrando, Deus está andando contigo. Estão querendo te queimar. Quem sabe alguém está querendo queimar o teu ministério, queimar o teu nome? Deus está andando contigo. Até amarrado eles foram, né? Alguém está querendo te prender, Deus está contigo. Nabucodonosor viu 2 coisas incríveis. Primeira, eles não estavam mortos. Glória a Deus. Segundo, eles não estavam sozinhos. Aleluia. Eu tenho essa boa notícia para você hoje. Você não morreu. E você não está só. Pior do que estar morto é estar sem Jesus. Porque é inferno. Você não está morto, mas um dia com fôlego de vida para glorificar o nome dele. E você não está só. Nabucodonosor ficou surpreso. Aqui eu quero tecer algumas considerações. Né? Deus, por favor, para esse relógio aí. Eu fico imaginando o diabo pensando, eu vou lá para ver a carne daqueles crentes queimando. Deu ruim. Eu fico imaginando os outros pensando, eita, eles vão morrer, vai sobrar 3 cargos, né? Vamos lutar por esses cargos. Não, não vai sobrar cargo não. Nabucodonosor assombrou eles, perseguiu eles e Deus assombrou eles. O que foi que ele falou para os jovens? É melhor vocês me obedecerem, senão que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Agora ele pergunta, não eram 3? Sim, eu estou vendo 4. E o 4º tem a aparência de filho dos deuses. O que foi que Nabucodonosor perguntou? Que Deus poderá livrar? Aí ele viu o 4º homem. É como se ele dissesse, olha eu aqui. Você não perguntou qual era o Deus que podia livrar eles? Olha eu aqui, Deus aceitou o desafio. Cuidado ao querer desafiar Deus. Eu não desafiaria. Porque Deus aceita desafio. Ele nem respondeu, ele apareceu. Ele apareceu no meio da fornalha. Está achando que eu não existo não? Está achando que eles estão sozinhos? Está achando que ela está sozinha? Não está. Aleluia. Alguém até pensa que está só, né? Mas não está. E Deus persegue quem te persegue. Nabucodonosor perseguiu eles. Deus agora deixou ele com medo. Paulo perseguiu os cristãos, virou perseguido. Faraó massacrou o povo de Deus. Deus mandou praga disso, daquilo, piolho, mosca. Deus persegue quem te persegue, amados. Ruim não é ser perseguido. Quer dizer, pior do que ser perseguido pelo homem é ser perseguido por ele. Ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo. Amados, eles tentaram queimar esses jovens e não conseguiram. Alguém pode estar querendo queimar o seu ministério, destruir tua reputação, falar não, não vai conseguir. Já deu ruim. Eu preciso correr por causa do tempo.
parte eu também vejo uma mensagem evangelística. Quem livrou da fornalha foi Deus. Nabucodonosor tentou lançar eles na fornalha, mas quem livrou da fornalha desse fogo foi Deus. Satanás, ele quer te lançar do fogo, do inferno. E só quem pode te livrar é Deus. O mundo quer te lançar no fogo, cuidado. Mas Deus tem poder de te livrar. Deus, ele pode te livrar. O texto vai nos dizer, meus queridos, que Nabucodonosor tinha dado uma ordem para amarrar esses jovens. Mas o que ele vê agora são jovens passeando desamarrados. Ninguém prende o teu ministério. Aleluia. Ninguém pode te amarrar. Glória. Ninguém pode impedir. Se Deus estiver contigo, ninguém pode impedir você. Agora Nabucodonosor diz assim: servos de Deus Altíssimo, saiam. Interessante que há um tempo atrás ele queria queimar os caras, né? Agora chama eles de homens de Deus. Tem gente que um dia queria sua derrota, mas vai ter que reconhecer que você é de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Alguém vai ter que reconhecer. Glória. Aqui eu quero rapidamente comparar o poder de Deus e de Nabucodonosor. Nabucodonosor quis matar os 3 jovens, mas quem morreu foi o soldado de Nabucodonosor. É interessante que ele quis ver os caras queimando, mas ele teve que ver passeando. Ele quis amarrar, mas teve que ver desamarrados. Nabucodonosor, ele decreta que ninguém poderia ofender a Deus. Eu quero deixar claro que Nabucodonosor não se converteu, tá, gente? Tem gente que não se converte ao Evangelho, só quer bênção. Tem gente que não está a fim de servir a Deus. Quem quer servir a Deus tem que mudar caráter. Tem que ter obediência, tem que querer obediência. Quem só quer bênção, né, todo mundo pode dizer que é crente. Não é o caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou com medo. Ele viu, nossa, esse Deus é poderoso. Eu não consigo nem queimar os caras. Então ele achou que a Babilônia ficou ameaçada. Eu tenho que ficar logo amiguinho desse Deus ele pode destruir com a gente. Então eles não se converteram. Eles tinham uma lista, a Babilônia tinha uma lista de deuses na Babilônia. E eles agora acrescentam o Deus de Israel a essa lista, como se fosse servir alguma coisa. Deus não aceita dividido com ninguém, amados. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele prestarás culto. Cuidado. Ela não está deixando nada tomando o coração de Deus na sua vida. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo que agora os 3 foram promovidos. Olha que pensa, amados. Passaram na fornalha, foram fiéis a Deus e Deus os promoveu. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas serão acrescentadas. O propósito dessa mensagem não é pregar a vitória, isso aqui é fidelidade a Deus. Ainda que morra, eu prefiro morrer com Deus do que ficar vivo sem Deus. Eles priorizaram Deus. Deus quis poupar suas vidas e eles ainda foram promovidos. Depois dessa prova, tem uma vitória grande vindo para você. Glória a Deus. Algo inesperado vai chegar sobre a sua vida. E se os astrólogos não queriam ver os 3 na posição alta, tiveram que ver os 3 em posições mais altas ainda. Quem quer te abater vai ter que ver você subindo. Vai ter que ver o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus.